Glória a Deus. Queridos, com muita alegria no coração, saúdo a todos com a paz do Senhor. Ainda sobre os vossos pés, quero ler o texto que está no meu coração para pregar concernente à proposta temática. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículos 10 ao 13. Está escrito na minha versão King James 1611. Davi, porém, foi ao encalço e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam egípcios no campo e o trouxeram a Davi, e lhe deram pão e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhes deram um pedaço de um bolo de figos e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água havia 3 dias e 3 noites. E disse-lhe Davi: a quem tu pertences? E de quem tu és? Ele disse: eu sou um jovem do Egito, servo de uma amalequita. O meu senhor me abandonou por 3 dias atrás, porque 3 dias atrás eu adoeci. Queiram tornar sobre os vossos assentos, enquanto eu quero externar a gratidão a Deus por mais um ano poder contribuir com os Gideões missionários, e para tal agradecer ao pastor Zilmar, irmã Maria Inês, com toda a direção dos Gideões, sem esquecer do pastor Niltinho, presidente da convenção, o pastor Sérgio meio Fior, e toda a diretoria desta igreja nesse estado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jairo, pastor Valdir, que Deus os abençoe, as respectivas famílias, e em vossos nomes a todos os demais obreiros aqui presentes. Como também agradecer a Deus pelos muitos amigos que Ele tem me dado nessa cidade, neste país, e gostaria de citar o nome de todos, mas os irmãos hão de entender. Então, para mim é uma honra poder rever meu amigo pastor Eduardo Lopes, muito bom revê-lo com toda a comitiva, pastor Flávio e os demais, pastor Geiser, muito bom, meu amigo pastor Valdir, Adiel, que Deus te abençoe grandemente, e em vossos nomes externo a minha gratidão a todos os demais obreiros, pastores e amigos que estão entre nós, agradecendo o Murilo com a Cláudia, que tem me conduzido, cuidado de mim, como também a todos presentes. Quero mandar um abraço que me foi pedido para os irmãos que estão me assistindo em toda a América, na Europa, na Ásia, na África, como também na Oceania. Estive recentemente e quero mandar um abraço para todos ali em Tuba, onde eu estive na Austrália, pastor Luciano, missionária Luciana, que Deus os abençoe. Queridos, quero enviar um abraço especial, por certeza está nos assistindo, a minha querida esposa, irmã Marilza, aos meus filhos, meus netos, que são a base do meu ministério. Te amo, meu bem, um cheiro no coração, e parabenizo-a por ser esta mulher que há 44 anos tem me suportado. Queridos, como há uma proposta missionária e há um tema proposto e o texto é missionário, eu quero tomar por base este texto para falar-lhes sobre instrumento central inesperado. Diga comigo: instrumento central inesperado.
Quando nós lemos o texto, mas antes de pregar, se a doutora Shirley estiver aqui, deixei a encomenda no camarim. Quando nós lemos o texto, estamos diante de uma história linda, composta por um judeu e um gentio. Quando nós analisamos o contexto missionário, os irmãos hão de convir que a nossa criação foi perfeita, mas a entrada do pecado nos danificou e nos afastou de Deus. Então o pecado se uniu à morte e, consequentemente, um grande aliado chamado inferno. Então todas as almas agora estão voltadas e fadadas ao pecado, à morte e ao inferno. O que é lindo é que, longe de Deus, então Deus vai instituir no capítulo 12 do Gênesis um projeto de resgate chamado judeus ou Israel. Então eles têm um objetivo de, por meio deste plano, que eu quero chamar de plano A, atingir toda a terra, conforme Gênesis 12, versículo 3. Então o projeto principal, chamado na minha visão projeto A, vai agora atingir no propósito de Deus a terra, com a mensagem da grandeza deste Deus. O que é interessante é que no desenrolar da história, Deus coloca gentios para apoiar, meu querido Sena, este projeto. E este projeto vai ser pautado em desafios. Você vai observar que quando Israel, a partir de Abraão, entra em prova, vem gentios para dar apoio. Abraão, Egito, e o Egito serve-lhe como apoio, e ele sai fortalecido e rico. Vem Isaac, o Egito o influencia, dando-lhe suporte na fraqueza. Você vai observar, quando a fome vem atacar, quando a fome se destaca, está Jacó, e aonde é o álibi, o refúgio? Egito. Então observem que Jacó vai ser amparado como projeto missionário pelos egípcios, gentios. Quando nós analisamos a entrada de José, ele se refugia. Egito, suporte. Quando nós olhamos o crescimento, a tirada do projeto para a execução, Moisés se destaca, Egito. Quando nós analisamos o decorrer da história, você vamos analisar o texto lido, conta uma história linda de uma chamada. Quando nós analisamos o capítulo 21 de 1 Samuel, vamos entender o que um homem é capaz de submeter-se. No capítulo 20, a chamada de Davi é frustrada. A chamada de Davi tem uma convicção de ser destruída, porque é no final do capítulo 20 de 1 Samuel que ele tem convicção de que tudo aquilo que Deus usou, o fez produzir, agora é uma ameaça. É quando ele tem convicção, pelos lábios do próprio Jonatas, filho de Saul, que a vida dele está por um triz. Então é neste momento, no capítulo 20, que ele sabe, e quando ele sabe, vem o medo. O medo é um sentimento emocional que é natural ao ser humano. Veja que o sentimento medo é um dos primeiros que entra na raça humana. Gênesis capítulo 3, versículo 10. O Senhor entra no jardim e Adão ouve a sua voz e se esconde. Aí Deus pergunta por que ele está escondido. Ele diz: ouvi a tua voz e temi e tive medo. Observem que o sentimento medo, ele vem desde o início do pecado. E interessante é que quando o medo vem, ou seja, o medo aparece, seja por um perigo, por uma ameaça, por uma incerteza,
obviamente que o corpo humano vai ativar o senso protetivo. Ou seja, observem que quando o ser humano está diante de uma situação perigosa, de incerteza, uma situação que a vida está em perigo, então o próprio corpo humano vai ativar uma reação de defesa. Primeiro, o cérebro vai detectar o perigo. Então o cérebro, dentro do córtex frontal, onde estão as maiores decisões do ser humano, vão ser atingidos. Então o córtex central, ele vai obviamente atuar com o cortisol. O cortisol vai obviamente ativar a adrenalina, e a adrenalina toma conta do sangue. O sangue pega a adrenalina e vai para o fígado. O fígado vai transportar mais açúcar para o corpo humano, com isso dando energia emergencial. Para quê? Para algumas funções. Primeira, sobrevivência. É aqui que vai a gente atuar, porque ele vem, faz tudo isso, mas a estratégia é fundamental, porque quando o corpo atinge tudo isso, ele está te dando a opção de você lutar, fugir ou paralisar. São estes os 3 procedimentos quando um ser humano se acua e está em perigo. Então, capítulo 20, Saul persegue Davi e vou matá-lo. Davi sai do capítulo 20 tomado pelo medo. Automaticamente, primeira estratégia, sobreviver. E observem que o medo tira a razão do ser humano. Quando Davi, com todo o conceito, vai atingido pelo medo, primeira coisa é esquecer do que ele era. Vai se envolver com o engano, com a mentira, para sobreviver. Então ele desce para Nob, movido pelo medo. Quando chega na região, na cidade de Nob, cidade sacerdotal, chama o sacerdote Aimeleque. E o sacerdote sábio disse: por que vieste só? E cadê os teus homens? Ele diz: não, é que o rei tem uma missão secreta e ninguém pode saber, eu vim sozinho. O medo rouba-lhe a razão e ele já entra com a mentira. Então, estou faminto. Não tem, só tem o pão da preposição, ou seja, o pão que você não pode comer, mas só tem esse só. Ele come o que não deveria comer pelo contexto sacerdotal. Depois ele pede uma espada, a única que tem é a de Golias. Ele leva e deixa o sacerdote em apuro. Ele causa a morte de Aimeleque e dos seus familiares, movido pelo medo. Então ele sai do capítulo 1 e agora vai sofrer. Então capítulo 2, a sobrevivência. Ele diz: se eu permanecer aqui, ora, Saul vai me matar. Vou me refugiar, vou pedir refúgio aos filisteus, arqui-inimigo de Israel. Então ele vai para Gate. Gate é uma das 5 principais cidades dos filisteus, reinada por Aquis, rei de Gate, o filisteu. Movido pelo medo, ele vai para Gate. Quando chega em Gate, os homens do rei olham para ele e tiram sarro, dizendo: não é este Davi, que há uma música, há um canto em todo Israel, que as mulheres cantam, dizendo: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Sim, que é que ele está fazendo aqui? Então ele é ameaçado e agora aqueles elementos no corpo continuam agindo e o medo vem e ele vai dar uma de louco. A Bíblia diz que ele se finge de louco para sobreviver. Vai riscar sobre as portas dos filisteus e babar. A barba é movida, encharguada pela baba. Então levaram ele ao rei. O rei diz: olha, eu já não tenho muito loucos aqui, por que me trouxeste este louco para que ficasse aqui? Então termina o capítulo 1
como louco. Capítulo 2, rejeitado o pedido de refúgio. Qual é a alternativa? Sobreviver. Adulão entra na caverna e se enclausura. Em Adulão, o pai e a mãe sabem o sofrimento do filho. Vem para Adulão, para a caverna, consolar o filho. E ele, movido pelo medo, tenta sobreviver. É neste contexto da caverna que a Bíblia diz que se aproxima dele cerca de 400 homens. Homens que nós não colocaria no púlpito. Homens que nós não daria oportunidades. Homens maus, devedores, endividados, amargurados, homens ruins, descartados pela sociedade. Se entra e são recrutados na caverna de Adulão, no meio do sofrimento. Davi, você é um herói. Davi, você entende de guerra. Davi, você é judeu. Davi, então nos lidera e nós vamos fazer um mini exército. Então é a partir daqui que Davi vai liderar 400 homens a começar, culminando a 600. Então, ele agora é líder de um mini exército de 600 homens, valentes, terríveis e revoltados. Então, vem o capítulo 5. Capítulo 5, Samuel, o seu amigo, morre. Ficou pior ainda. Se com Samuel vivo, a vida está em perigo, morte de Samuel, o risco aumentou e o medo acrescenta. Aí capítulo 27, ele diz: ora, Saul, certa hora, mais cedo ou mais tarde, vai me capturar. Então agora, nada melhor do que pedir um asilo ou político em Gate. Então veja que agora ele não vai simplesmente como aquele refúgio de louco, mas agora ele vai pedir um asilo político. Primeira estratégia, sobrevivência. Segunda, política. Então ele vai a Gate e agora ele vai com 600 varões e procura o rei. O rei agora aceita e ele vai morar no meio dos filisteus. Arques, inimigo do seu povo. Então observem que ele é tão fiel ao filisteu que ele passa 1 ano e 4 meses guerreando a guerra deles. Então, criou amizade. Ele criou um contexto de confiança. E confiando, agora, ele diz: rei, eu e meus homens não temos o merecimento de habitar, principalmente eu, na tua casa, no teu palácio. Aí o rei Aquis diz: não, vou lhe dar uma cidade para você, seus homens, seus familiares, e da cidade de Ziclag. Então, cidade de Ziclag é sua, pode morar lá, é sua para os seus homens, para os seus familiares. Então Davi está fora dos termos de Israel, agora é responsabilidade dos filisteus. Amigo do rei Aquis, íntimo, digno de confiança. Com todo este medo conduzindo ele, Deus está no controle. Deus está convicto na chamada. Observem que quando nós adiantamos os capítulos, então Davi tem a oportunidade de mostrar como revolta, de mostrar a Israel que ele é guerreiro, porque tem a oportunidade, diz a Bíblia, que vem uma reunião entre filisteus para guerrear contra Israel. Os filisteus se agregam na região de Afeca e os israelitas em Jezreel. Então agora a guerra vai começar. Então o rei convoca Davi para subir, pelejar contra o seu povo. Então quando Davi é convocado, ele vem, sai de Ziclag com 600 homens terríveis, valentes, homens que diz a Bíblia, que entre eles, quando entrava na batalha, não desanimava, não perdia. Tinha uns que a espada colava na mão, a pele da mão derretia e eles não abriam a mão até a vitória chegar. Então agora é um adendo, é um adicional importante, e Davi vem convicto de que vai guerrear contra Israel. Quando sobem para o ponto
esperado, os filisteus se reúnem. Quando os outros reis viram Davi, fizeram a mesma pergunta: não é esse Davi, cuja há uma música em Israel, cantando a respeito dele? Aí o rei vai dar apoio. O que é que ele está fazendo aqui? É meu amigo, é digno de confiança, está 1 ano e 4 meses comigo e só me dá alegria. Então ele vai para a guerra com a gente. Aí ele diz: não. Os outros dizem: ele não pode ir, ele não deve. Aqui vai investir, mas ele é descartado. Olha como Deus cuida, mesmo em silêncio. Davi, Deus livra ele de um conflito moral, lutar contra o seu próprio povo. Se Davi lutasse, pastor Géser, ali ele jamais seria rei. O conflito moral tirava a credibilidade dele. Deus guarda, gente, Deus guarda, mesmo quando o medo rouba a nossa razão. Observem, cerca de 21 anos atrás, eu pastoreava uma igreja, quem é da minha região sabe, na cidade do Rio Largo, Tabuleiro do Martim do Pinto. Então, era a segunda maior congregação do nosso campo. Ou seja, eu doava-me, e chegou o momento que eu não suportei mais. Ou seja, o disse-me-disse, o ciúme, a inveja, e aquilo ia me consumindo do interior, direto, racional, levava a coisa a sério. Então, aquelas notícias que chegavam aos meus ouvidos feria o meu coração. 7 anos na reunião, 7 anos sem ter direito de voz, 7 anos só ouvindo para aprender. Chegou um dia, reunião, Lourenço de Albuquerque. Então todos os dirigentes vão lá, mas naquele dia eu estava tão aflito pelas conversas mole, que eu disse: hoje eu vou desculhambar todo mundo, exceto o meu pastor, e nunca mais piso aqui. Mas vim de casa calculando as palavras, medindo para atingir, para jogar para fora. O estresse roubou a minha razão, e eu cheguei na reunião. Começou a reunião, o louvor e o coração queimando para desabafar. Eu ia enfrentar o meu próprio povo, um conflito moral. Então vai para a palavra, o pastor prega e nada acontece, e eu esperando o momento de ter oportunidade. Quando ele termina a palavra, entra no administrativo, e eu com o coração fervendo, 15 quilômetros da Canoas, onde eu morava, para Rio Largo. Então eu estava ali. Aí Deus vai trabalhando no silêncio e o meu coração fervendo. Vou desabafar, vou mostrar o que é ser homem. Então esta era a minha razão. Quando o pastor termina o administrativo, eu levanto a mão: pois não, presbítero Genival? Eu disse: pastor, eu quero uma palavra. A minha palavra era para arrebentar, era para um conflito moral, lutar contra o meu próprio povo. Quando eu disse assim, ele olhou para mim: vai falar o quê? Não sabia de nada. Você não tem direito de voz aqui, cale a boca. Então aquilo me matou por dentro. Até hoje, quando eu lembro, dá vontade de chorar, porque eu engoli tudo o que eu pensava em dizer. Eu engoli, eu não sabia que era Deus. Deu um nó na garganta, terminou a reunião, cara fechada, entrei no carro, 15 quilômetros, gritando, urrando, esbufeteando o volante do carro e chorando, porque Deus não deixou eu entrar num conflito moral. Porque se eu falo, eu não estaria aqui hoje. Se eu desabafo, eu não estaria aqui hoje. Olha ali, o que é que eu quero dizer? Se você está passando isso, meu filho, aguenta, engole calado, dá murro na parede, chuta a parede, puxa a orelha do menino, mas se cala, porque Deus tem coisa maior e está te livrando de um conflito moral. Agradeço hoje o meu pastor, a quem agradeço, pastor Arnóbio Tavares, meu reverendo pastor José Orisvaldo,
que mesmo sem saber, Deus o usou para me evitar de um conflito moral, porque Ele tinha coisas maiores para mim. A promessa tinha que se cumprir, e se eu falo, eu ia perder. Aí Deus disse: você vai engolir. Cheguei em casa com os olhos vermelhos, já que eu não posso ficar pálido, fiquei cinzento. Aí a minha esposa disse: o que é que aconteceu? Eu disse: nada não, é benção. Tive que engolir calado, mas olha eu aqui, no maior congresso missionário do mundo. Botar copo de vidro perto de um pastor pentecostal é perigoso. Aí Deus usa os reis dos filisteus e diz: vai não. Veja que Davi insiste: rei, eu tenho sido fiel ao Senhor em tudo, nada o Senhor encontra falta em mim, deixa eu ir. Eu vou desabafar. O rei Aque disse: até que eu quero, mas a maioria não quer. Pega os teus homens e volta para casa. Três dias de viagem, ele e seus 600 guerreiros. Quando chega em Ziclague, depois de 3 dias, a decepção da dispensa. E agora volta para Ziclague. Quando chega lá, só tem um cheiro de queimado. O narrador mostra quem foi para nós, mas ele não sabia, nem os seus soldados. O narrador nos mostra que foi os amalequitas, mas eles não sabiam. A cidade destruída no fogo. Vestígio de criança, nada. Mulher, nada. Nem um rastro de quem foi e quem sequestrou os seus parentes e queimou a cidade. Tem momento, gente, que os guerreiros também choram. Tem momento que não dá para entender a chamada. Foi embora filhos, mulheres, de todos. Aí a Bíblia diz que o desespero bateu. E aqueles homens sanguinários que lutavam e venciam muitos, agora o choro vem. E quando o choro vem, não tem como parar. Sem saber quem foi, sem rastro, sem ter como seguir. A Bíblia diz que choraram até não haver mais forças para chorar. Quando não tinha mais força para chorar, vai buscar um culpado. Quem? O líder. Vamos apedrejar Davi, ele é o culpado. Davi não vai retrucar. A Bíblia diz que também sem força para chorar, só tem uma saída. Ele se fortalece no Senhor e vai orar. Com as mesmas perdas, ameaçado de apedrejamento, ele ora. Quando ele ora, chama o sacerdote Abiatar, pega o éfode, eu quero ouvir Deus. Deus, o Senhor me entregará os sequestradores, posso persegui-los? Aí Deus diz: vai, eu vou entregá-los nas tuas mãos, e ainda vou te dar um bônus, tu vai recuperar tudo que levaram. Ele anima os 600, e sem bússola, sem GPS, sem nome e cena de quem fez isso, mas eram profissionais. A história diz que os amalequitas eram sequestradores profissionais. Qual é a diferença de um ladrão comum para o profissional? É que o comum mata, latrocínio, mas o profissional, o sequestrador não mata, porque eles dizem: para que matar as crianças? Levaram, se a gente pode mais tarde vendê-las como virgem. Para que matar as mulheres, se a gente pode colocar no nosso harém?
Para que matar os homens, se a gente pode vender no mercado de escravo e faturar muito? Então, profissional não mata. Então, cada momento que vai passando, o perigo é grande, porque a qualquer momento, não sabe quem foi e pode vender as suas famílias. Chama os 600, cansados, arrebentados, mas não pode desistirem. Olha para quem está lá e diga: está cansado? Não está entendendo o que aconteceu? Só tem uma receita: ora e não desiste. Se fortalece em Deus, mas o corpo arrebentado. E segundo o contexto geográfico e humano antropológico, um homem num deserto consegue andar de 20 a 25 quilômetros, dependendo da circunstância. E eles estavam no fundo do poço, o estresse em cima, o cansaço batendo, no máximo 15 quilômetros, sem saber para onde vai, seguindo rastros de 3 dias de camelo. Encontrava um esterco de camelo aqui, uma caneca jogada, mas não sabia onde vai. Chegaram ao ribeiro de Besor, conforme nós lemos. Veja que coisa linda. Chegando no ribeiro de Besor, as chuvas que vinham de cima encheu o ribeiro, transbordou. E agora não tem como atravessar. Se atravessar, vai ter que deixar a bagagem. 200 dele estavam tão cansados. Imagina uma baixa de 33% no exército. Parece um número pequeno, mas é muito grande. 33%, diz Davi, nem para nadar a gente pode. Não dá para cruzar. Os 400 disseram: a gente vai, mas a bagagem não dá para ir. Então Davi pega a fraqueza dos 200 e diz: fiquem guardando a bagagem, que nós vamos recuperar o que é nosso. Sem saber para onde vai. O interessante é que ribeiro de Besor, Besor no original hebraico é boas novas, lugar de tranquilidade, de onde vem a raiz evangelho. Guarda isso. Ele chega no Besor, está cheio, não pode passar. Com esforço, perde 33% dos soldados. 400 cruzam. Chega do outro lado, não tem rastro, não sabe quem foi, e vão caminhando. Aí a Bíblia diz que no meio do caminho, olha o que Deus faz. Há 3 dias atrás, Deus adoece um egípcio de novo. Veja que eu contei que desde Abraão, os egípcios representam os gentios. Então eles estão lá. Quando eles encontram um homem caído, abandonado, fragilizado, quase morto, 3 dias sem comer e sem beber água. Poderia ser um descarte. De um lado, guerreiros judeus, abandonado, quase morto, um gentio. Quem você usaria? Os guerreiros ou o doente? Olharam para ele. Os homens levam a Davi. E Davi diz: dá pão a ele, dá água a ele, faz um bolo de figo, pasta de uva e dará a ele. A Bíblia diz que ele restaura a força. Quando ele restaura a força, veja que o bom samaritano encontrou alguém no mesmo jeito. Só que Davi é guerreiro e não é bom samaritano. O samaritano não pergunta nada, mas Davi é guerreiro, vai fazer as perguntas. Já que tu estás vivo, de quem tu és? E de onde vens? Não quero saber o que você faz. Quero saber quem você é e de onde vem. Qual é a sua origem?
Eu sou egípcio. Olha ele lá de novo. Sou escravo de um amalequita. Ou seja, originalidade egípcia, pertencimento amalequita, patente escravo. O escravo agora vai dizer quem é: um egípcio, um judeu e um gentio. Judeu, plano A, gentios nem plano tem. E Deus não trabalha com plano B. Ou é A ou é A. Vai ter que funcionar. Você vai entender. Judeus, plano A. Gentios, nem no plano tá. Trabalha com plano B quem não tem certeza do plano A. Deus não erra. Aí o rapaz agora pode falar e se torna o elemento central inesperado da vitória. Quem tu és? Aí ele diz: nós invadimos o sul de Judá, invadimos o Negueb e Judá de Caleb, queimamos Ziglag, roubamos tudo o que eles têm. Mas eu adoeci há 3 dias e o meu Senhor me largou daqui. Olha que coisa linda, gente. Guerreiro de um lado, judeu de outro, mas no escravo estava todo o programa operacional de Deus. Aí Davi diz: tu pode me levar a eles? Plano logístico. Nenhum guerreiro, nenhum judeu sabia, mas o gentil sabia. Deus disse: é você que vai se tornar o elemento central. Plano estratégico de ataque. Tu pode me levar? Aí ele é estratégico. Se o Senhor prometer não me matar, se o Senhor me prometer não me devolver ao meu Senhor, eu entrego eles na mão de vocês. Eu sei a logística, eu sei como eles dormem, eu sei como eles levantam, eu sei como o ataque. Aquele ser tornou-se o elemento central inesperado. Quer que a gente aprenda aqui? É que muitas vezes a gente espera num pregador, a gente confia em quem tem postura, em quem tem poder capital, e às vezes o segredo está em quem você descarta que não vale nada. Deus é especialista em trabalhar com isso. Aí Davi diz: está certo, combinado. Aí este rapaz leva Davi direto aonde os amalequitas estão. Agora ele sabe quem é. Primeiro, identificação estava no gentios. Segundo, logística nos gentios. Terceiro, aplicação nos gentios. Combate de guerra estratégica gentia. Tudo neste escravo quase morto egípcio. Observe que Davi luta partindo do pressuposto 24 horas. Pega eles todos desarmados e 400 homens conseguem vencer, recuperar as esposas, os filhos, os animais e tudo quanto eles tinham. Quando voltam, chega no ribeiro. Lembre que eu disse, Besor, o original evangelho, em hebraico, Bessorá, que quer raiz Besor. Quando eles voltam, os 200 estão lá, cuidando, ninguém levou nada. Aí alguns homens mais disseram: devolve as mulheres e os filhos, mas parte no despojo eles não têm. Não foram com a gente. Mas Davi reconhece os cansados e diz: não foi nós que vencemos, foi Deus que venceu por nós. Então virou lei, eles têm partes iguais, virou lei. O que nós precisamos aprender com isso é que não tem no evangelho divisão sem ser igual. Diga para quem está ao seu lado: não importa o teu cargo, não importa quem tu és, nesse reino não é merecimento, é misericórdia. Lembra dos trabalhadores? Estamos aqui desde manhã e esses chegaram na última hora e o Senhor vai dar igual? Vou sim, o dinheiro é meu, eu faço o que quero. Aí virou lei, eles têm direito ao despojo também.
Veja que eu estou falando de judeu e gentil. A estratégia, o plano A é judeu. Quando nós vamos para a mensagem do Novo Testamento, 42 gerações. Entre 400 e 450 vezes no Velho Testamento, aproximadamente tem a palavra fogo. Mas os judeus não entenderam. 42 gerações. E não entenderam o objetivo de espalhar isto em toda a terra. Bezor, evangelho. Aí vem Jesus para restaurar os judeus. Projeto A. Projeto único. E eles não entenderam. Aí vai surgir o elemento central inesperado. Os gentios. Você está sentindo o peso da responsabilidade desse tema? Entre 70 a 90 vezes, aproximadamente, o fogo está no Novo Testamento. Eu vi aqui que o inferno é real. Eu vi aqui que Deus é quem acende o fogo. Aí Jesus vai dizer aos discípulos: eu vim tocar fogo na terra. Na versão transformadora, nova versão transformadora, está escrito: eu vim incendiar a terra, e como eu queria que já estivesse acesa. Por que isso aqui? Porque fogo é fogo. A maioria de nós trabalha ou acende fogo todo dia. Mas o fogo só se torna incêndio quando ele se espalha rapidamente. Quando ele causa risco ou causa danos, isso é incêndio. E o que é que a chama faz? Ela diz que o fogo está acontecendo. E o que é que a fuligem, a fumaça faz? Ela mostra o que está sendo processado na queima. Você está entendendo? Então, se você puder olhar para quem está ao teu lado, faz um cheirinho assim. Estou sentindo que está queimando alguma coisa. É por isso que se queimar, você sente o cheiro na fuligem. E a chama, quando levanta, está dizendo: o fogo está acontecendo. Era do direito do plano A, mas os judeus rejeitaram, não entenderam. Aí Deus diz: mas eu tenho um elemento central inesperado. Eles não esperam. É por isso que Paulo diz em Romanos 11:28, que quanto ao evangelho, os judeus ficaram intrigados por causa de nós. Eles não esperavam que a gente entrasse. Então observem que aqui vai começar. Ele promete que vai incendiar a terra, e o seu fogo vai espalhar-se tão rapidamente, vai causar risco ao inferno e vai causar dano. Isso é incêndio. Quanto mais a chama, está dizendo, o fogo está crescendo. Veja que sempre teve os egípcios. Quando Jesus vai ser crucificado, nenhum judeu ajuda a cruz, mas um gentil carrega a cruz. Quando Jesus ressuscita, Atos 1:8, receberei poder que há de vir, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até... Se você ler Gênesis 12:3, você vai entender que essa proposta já era do plano A, mas eles rejeitaram, agora é para a igreja. Jesus disse: eu vim incendiar a terra, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí começa.
É por isso que quando o Espírito desce, ele não desce simplesmente como um fogo, é como um incêndio, fazendo barulho. O fogo que você acende no fogão, na churrasqueira, não faz barulho, mas o incêndio atrai as pessoas de longe. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio como o barulho de um vento forte, impetuoso, persistente. Por isso que eles falaram línguas repartidas como que de fogo. E quem atraiu a multidão? Foi a escolaridade? Não. Foi o diploma deles? Não. Foi o linguajar? Não. O que foi? O incêndio. Nós estamos aqui, mas se tiver um incêndio aqui, a gente sabe já já. E a chama é, o fogo está acontecendo. E a fumaça é, eu vou dizer o que é que está sendo queimado. Eu já estou sentindo o cheiro de crente sendo queimado. Aí nós entramos como elemento inesperado, mas elemento central. Lucas 12:49. Eu vim incendiar a terra, e o que eu queria era que já estivesse aceso. O incêndio vai chamar a atenção, o incêndio vai causar risco, o incêndio vai causar danos. Então diga para quem está ao seu lado: desde o dia que esse fogo me pegou, eu me tornei um risco para o inferno e dano para ele. Eu não fui sacudido pelo Espírito Santo só para atrair seguidores. Eu não fui atraído e fogueado, cheio do fogo do Espírito Santo, para ganhar muito dinheiro e cobrar cachê irrelevante. Eu não fui atraído por este fogo para ser menino propaganda. Eu fui atraído para ser um risco para o inferno e causar dano nele. Quem é risco para o inferno aqui? Olha para esse crente aí e diz: é por isso que a chama não pode apagar, porque ela diz que ainda tem fogo. Diga: eu sou, nós somos um risco vivo para o inferno e causadores de danos nele. E diga: então o fogo vai aumentar hoje, nesse congresso vai aumentar, porque eu fui chamado para isso, para ser um risco para o inferno. Você já ouviu isso? Não anda com fulano não, que é perigoso. Fulano é um risco. É assim que o inferno vê o pretinho, vê você. Não é o verbalizar bonito, pastor Edgar. Não é o manejo de jogo de palavra que vai atrair. Não, é a chama. No domingo passado, sexta, sábado e domingo, eu fui para a Oceania para cumprir a promessa. Preguei num congresso 3 dias e as pessoas me abraçavam, chorando. Jesus batizava elas no Espírito Santo. O que me marcou no encerramento tinha um poder tão grande que eu não sabia. Aí o pastor, mas a pastora veio em lágrima no final do culto, quando os irmãos já estavam saindo, e disse: Bento, os irmãos mandaram te fazer uma pergunta. Ele é testemunha. Qual é, pastor? Eu pensei que era teológica. Eles mandaram perguntar se tu tem noção do tamanho da tua vinda aqui, o que Deus fez entre nós. Ou seja, eles não viram chapinha, não viram o olho azul, não viram o terno enfeitado, não viram o sapato brilhoso. O que é que eles viram? A chama acesa, a chama acesa. Eu não sou contra quem isso, estou dizendo como testemunho, mas o importante é ter chama acesa, porque ela diz: ali tem fogo, o fogo está acontecendo, o fogo está acontecendo. Você se tornou um elemento central.
Romanos 11, 25. Deus parou, endureceu os judeus para os gentios entrarem. E enquanto não completar a plenitude dos gentios, Israel vai estar parado. Quem vai incendiar a terra agora são os gentios. Diga para quem está ao seu lado agora: a vez é nossa, a vez é nossa, a vez é nossa, a vez é nossa. Eu volto a dizer, é por isso que há muitos céticos, pregadores de mídia, diz: Bento, tu tá doido, tu tá estragando a nova geração. O que é que houve? Século 21, Bento, tu ainda roda, tu ainda pula, com um anel no dedo agora, tu não é mais cortador de cana não, prega coach, psicologia, autoajuda. Eu digo: não, pregue, mas eu vou continuar pregando fogo, vou continuar pregando Pentecostes, vou continuar pregando vida. E eu tenho certeza que aqui tem uma geração do fogo, não tem? Se tem, deixa eu ver o barulho do incêndio. Deixa eu ver o barulho do incêndio. Deixa eu ouvir o barulho do incêndio. Ramagayarabash. Rabagalayarabash. Aonde tem barulho, deixa eu ouvir. De onde tem barulho, aonde tem chama, o fogo está acontecendo. Deixa eu ver o barulho do vento, deixa eu ver o fogo estralar. Vai, vai, cheira, cheira. Deixa a fumaça subir, dizendo: tem crente sendo queimado, tem crente sendo queimado, tem crente sendo queimado. O inferno fica doido. Elemento central inesperado. Nos tornamos como aquele gentio. Segundo a teologia, Davi é a representação de Cristo. Como aquele gentio. Nele estava a logística. Todo o procedimento operacional. Os judeus não acreditaram. Disseram: os gentios não merecem, eles não prestam. Nem com ele vocês devem falar. Aí Deus torna a gente o elemento central para sacudir a terra com a logística, a operação e o incêndio. Só para chatear o inferno, diga: eu continuo sendo um risco para o inferno. Ele vai fazer de tudo para me parar, mas eu vou continuar causando danos a ele, porque eu fui incendiado. Sereis minhas testemunhas. Aonde? Sereis minha testemunha. Começar aonde? Depois e até ele volta para o Pai. E o incêndio vem. Primeiro século. Os judeus ficaram em Jerusalém, mas incendiaram Jerusalém. Filipe incendeia Samaria, a ponto que até os mágicos eram atraídos e diziam a Pedro e a João: quanto vocês querem para eu ter esse poder, esse incêndio na minha vida? Pedro diz: isso aqui não compra-se com dinheiro, filho. Isso aqui, ó. Os judeus atraem a Judéia, mas param. O plano de invadir a terra operacional e estratégia de ataque para causar danos aos infernos vai para os gentios. Primeiro
O africano leva o fogo para a África. O Egito já é a África. Por isso que os africanos dizem, está ali o pastor Edgar, que Deus tem um grande avivamento, porque a África, os gentios sempre foram suporte para o plano A. O que é lindo é que como Deus não trabalha com o plano A, é isso que os judeus ficaram revoltados. Aí Deus pega e não faz da gente um plano B, injeta a gente no plano A. Agora Paulo vai dizer a Efésios 2, dizendo que não há mais separação entre judeu e gentio, porque Deus quebrou a barreira e dos dois fez um. Então só há plano A, e agora a estratégia está com a gente, agora a operação está com a gente. Eles invadem estas regiões e o incêndio acontecendo. O africano gentil vai disparar na Etiópia. Século I, os gentios invadem a Ásia. O incêndio toma conta da Ásia. Atos 19:10. Em 2 anos, os gentios fizeram que toda a Ásia ouvissem a palavra de Deus. Os gentios invadem a Europa. Incendeia a Europa. Os gentios incendeiam Roma. O incêndio está lá e a chama acesa. Séculos se passam, Murilo. 1906, o incêndio se espalha na América do Norte. Rua Azusa, eu acho lindo. Um pretinho tocou fogo na América do Norte. 1907, os gentios incendeiam a América Central, México, El Salvador, Guatemala, o fogo, o incêndio se espalha. 1910, 1911, o incêndio entra no norte e no nordeste do Brasil. Incendeia. 1913, o incêndio incendeia São Paulo, Rio de Janeiro, até 1915 em Minas Gerais. 1915 a 1920 vai chegar no centro-oeste. Já pegou o incêndio, veja que vai se espalhando. Norte, nordeste, agora sudeste. 1915 a 20 vai entrar no Mato Grosso, centro-oeste, e incendeia. 1916 a 1920 ele chega e incendeia o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o incêndio vai se espalhando. Em 2000 anos de Abraão até Jesus não invadiram nada. Em 2000 anos a igreja invadiu na estratégia operacional. Há cerca de 33 anos atrás, eu fui batizado no Espírito Santo. E me diziam: Gênio, tu é pentecostal. Eu fui expulso da igreja, no bom sentido, não foi maldade. Culto de doutrina, naquela época a gente orava 1 hora antes do culto, só levantava quando a campainha tocava, e a campainha tocou e eu não parei, e bili, e fui o fogo pegando. O pastor disse: bota ele para fora para não atrapalhar. Terminou o culto e eu pulando na calçada. Hoje, quando vê os meus vídeos, diz: esse nego é doido. Eu era mais doido ainda, eu agora estou frio, mas eu já incendiei, eu agora estou frio. Quando Jesus me batizou, então eu comecei a ser cheio. Aí eu ouvia no Nordeste, no Norte, no Sudeste, Centro-Oeste, dizendo que no Sul a chama é baixinha, o Sul é frio, o Sul não é pentecostal. Quem diria que o Sul ia se tornar o elemento central do maior congresso pentecostal missionário da última hora?
Agora olha, hoje está representante do Nordeste, tem representante do Norte, tem representante do Sudeste, tem representante de toda a parte do Brasil. Aonde? No Sul, porque a chama atraiu. E hoje estamos nós aqui. Quem é do Sul, levanta a mão. Grita bem forte. Vocês pensavam que a gente não pegava fogo? Mas vão ter que engolir. Nós somos um elemento surpresa. Olha qual é o sonho dos pregadores: pregar no Sul, Santa Catarina, Gideões. Vocês estão de parabéns. A chama não pode apagar. Foi acesa para se espalhar. And they rush, play, blow, like I shall. Nay, lie, more we are shall. And pure play, chill. And now you ride your levels. I be up here, I check a sebi. Pra tocar maço que mandai. And play go via some high. Pra que eu faço que ela mandaia. And we go no more rush, prayo. Terrio mandou que é meu do que aço. Há uma chama sendo derramada em caráter especial nesta noite, neste santuário. A minha apoteose está invadindo este lugar. Estou reacendendo chamas na vida de quem estava desapercebido. Recebam a apoteose da minha glória e sejam incendiados agora, diz o Senhor. Agora, 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 agora. Deixa eu ver o barulho do vento, deixa eu ver o incêndio. Se você puder, vira para esse crente que está do teu lado aí. Olha para ele. Me ajuda aqui, pastor. Me ajuda aqui. Eu gosto de terminar. Olha para ele, nos olhos dele. Olha para mim não. Olha para ele. Diga a ele: eu sou mais forte. Eu sou um risco para o inferno. Eu sou um causador de danos no inferno. Eu sou um elemento central, inesperado. Se depender de mim, a chama não vai apagar. Vou continuar sendo risco, vou continuar causando danos. Abraça ele, incendeia ele, incendeia ela, incendeia ele. Adora, 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 adora. Cadê o músico? Adora, adora. Batiza agora, Jesus, batiza. Vai, 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 vai. Você foi chamado para incendiar. O fogo só é perigoso quando se espalha. O fogo só é perigoso quando se espalha. Espalha, espalha, deixa espalhar, deixa espalhar, deixa espalhar, deixa espalhar. A vez é nossa, a vez é nossa, a vez é nossa. Deixa eu ver o barulho do incêndio. Vai, 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 continua. Batiza, Jesus. Como o vento faz barulho, como o incêndio atrai. Vai, chama. Tem fogo, tem fogo. Deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho, deixa eu ver o barulho do incêndio. Ó inferno, você está perdido. Ó inferno, sai da frente. Aqui está sendo renovado. Fogo, chama. Somos risco, somos risco, somos risco. Se tem intimidade, abraça esse crente aí, abraça ele. Diz: eu só vou te saltar. Abraçou a ele. Diga a ele: eu só vou te saltar.
Quando eu ver o barulho do fogo estralar, quando eu sentir o cheiro da fumaça, que tem crente sendo queimado, quando eu vi o barulho do incêndio, vai, profetiza, ministra a unção sobre ele. Recebam a pedra de fogo que está dentro de mim. Agora, tem nomes levantados aqui. Jovem está sendo escolhidos aqui. Adora, deixa eu ver o barulho do incêndio. A chama não pode apagar. 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 Me ajuda aí. Eu saí de casa, a minha mulher disse: prega devagar. Está com poucos dias que eu fiz uma cirurgia no rim, 3 furos e um corte. Prega devagar, mas não tem jeito, deixa a tripa cair, mas o fogo vai ter que pegar. Deixa eu pular, deixa eu rodar. Você vai perder para mim? Vai? Então deixa eu ver o fogo. Vai, recebe batismo aí agora. Seja batizado no Espírito Santo, sem muita conversa. Vai, deixa o incêndio te pegar para espalhar. Vai, fale em língua pela primeira vez. Seja curado agora. Vem para cá, quem pode? Vamos fechar o corredor. Batiza Jesus. A alma está vindo. Vai trazendo as almas. Precisamos incendiar mais. O fogo só é perigoso quando se torna incêndio, quando se espalha rapidamente. Vai, se tem crente que só tem fumaça, acende ele aí. Se tem fumaça, está sendo queimado. Se tem chama, o fogo está acontecendo. Vai. Agora é você e Deus. Elemento central, inesperado.